Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco de hoje. Hoje, dia 11 de abril, vamos iniciar aqui essa live, esse programa, com um assunto bem interessante. O meu convidado hoje é o terapeuta Rafael Nunes. A live de hoje vai ter o seguinte assunto: deixe o seu corpo dizer o caminho. Muitas vezes a gente passa batido e a gente está sentindo ali algumas dores físicas e emocionais, mas a gente não sabe o que fazer ou como fazer. Através desse conteúdo que você vai aprender na live de hoje, você vai entender como que é possível você dar atenção aos sinais que o seu corpo está apresentando. E é justamente isso que o terapeuta ele vai poder te ajudar, que é o Rafael Nunes. Quero fazer um pedido para você que está chegando aqui agora. Encaminhe essa live aqui para 5 pessoas que você conhece, para que mais pessoas tenham a oportunidade de aprender conosco nesse início de tarde, tá bom? Uma boa tarde para quem está chegando e vamos embora. Boa tarde quem está por aí. Deixa eu só fixar aqui o tema da live para a gente começar aqui, tá bom? Deixe o seu corpo dizer o caminho. Esse é o tema da live de hoje. Deixe o seu corpo dizer o caminho. Por aqui tá tudo bem. Graças a Jeová, tudo tranquilo. Fazer aqui o convite para o Rafael Nunes entrar aqui e trazer bastante conteúdo conosco, tá bom? Sejam bem-vindos aí, pessoal que tá chegando. Um assunto interessante, né? Eu queria que você que está aqui na live agora compartilhasse qual é a dor emocional ou dor física que você está sofrendo hoje. Tem alguma dor específica? Você diz assim, Wender, eu tô com uma dor de cabeça, tô com dor na lombar, tô com dor nas vértebras, tenho fibromialgia. Qual é a dor que você sente hoje? Seja uma dor física ou uma dor emocional. No decorrer da live de hoje, o Rafael vai compartilhar como é que a gente pode, um exemplo, identificar isso e como é que a gente pode ir atrás da ajuda necessária para resolver essa situação. Então me diz aqui nos comentários qual é a dor que você sofre ou está sofrendo aí. Muitos de vocês se automedicam, que é uma coisa que não é legal. A gente precisa ter esse cuidado, né? Boa tarde para quem está chegando. Vamos embora. Rafa chegou agora. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, meu querido Endel. Boa tarde a todos. Tudo certinho, meu amigo? Maravilha, meu amigo. Como você tá? Tudo tranquilo. Que bom, fico feliz. Seja E bem-vindo aí aí, a mais uma live. coisa boa, hein? Poder contribuir, poder bater esse papo tão bom. Certeza. É um assunto As dores, interessante. sintomas, é muito Isso. ruim, né? Às vezes falar de sintomas. Porém, às vezes falar de sintomas acaba sendo bom. Tudo depende de como a gente fala, né? E também depende de como nós vemos as coisas. Nós vamos falar sobre isso também, né, Wendel? Isso, exatamente, meu amigo. Pois seja bem-vindo aqui. Vamos iniciar aqui a live com esse tema interessante, né? Deixe o seu corpo dizer o caminho, né? Como eu até introduzi aqui, Rafa, algumas pessoas infelizmente não dão atenção, né? A que o corpo está dizendo, o que o corpo está apresentando ali. E Exato. se a gente não tiver cuidado, isso vai piorando, né? Com o passar dos anos. Vai. E como, né? Porque quando a gente cuida do nosso corpo, a gente só tem a ganhar. Mas se a gente não ouve o que ele tem a dizer, isso vai piorando, né? E isso entra no efeito cadeia, uma coisa vai gerando outra, entra na psicossomática, né? Vai somando situações e como um conflito não está resolvido, depois os outros continuam não estando resolvidos. Aquele que não estava resolvido vai somando com aquele novo conflito e aquilo pode ir gerando um monte de coisas. E muitas vezes a gente cala a boca, perdão a expressão, a grosso modo a gente cala a boca dos sinais, a gente tenta abafar os sinais, mas eles continuam ali, os conflitos continuam, e o que acaba gerando muitos outros problemas, né? Isso mesmo. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Com Para a gente certeza. dar início aqui, Rafa, eu queria que você respondesse a primeira pergunta. Ó. Tem alguma definição interessante sobre os sintomas? São muitas as formas com que a gente fala, né? O que é um sintoma? Não, um sintoma é uma doença, um sintoma é uma enfermidade, um sintoma é dor, um sintoma é disso, sintoma daquilo. Vocês já ouviram falar de que os sintomas são um alerta do corpo? É Já. provável, já vi, né? É provável que muita gente agora entende que o sintoma. Quem aqui já ouviu falar que o sintoma é alerta do corpo? Quem aqui
Primeiro, deixa eu dar também, falar para o pessoal aqui, sejam bem-vindos, viu? Prazer estar com vocês aqui. A Edwiges, né? Sampaio falou que está com endometriose, é um sintoma bem interessante, viu? Até nós podemos, Wendel, falar sobre alguns sintomas específicos, o pessoal comentar aqui. Vamos até falar um pouco da endometriose. O que você acha, Wendel, contribuir com o pessoal? Sim, sem dúvidas. Maravilha. E, ó, o tornozelo, né? O pé. Esses dias eu coloquei um reel sobre esporão, né, Wendel? Esporão. Sobre a origem emocional do esporão do pé. Você vê que são muitos os sinais. Enxaqueca, a Linda Lopes falou, né? Quando se trata de um sintoma, definição, eu gosto a definição de que os sintomas, eles são um alerta que nos mostra o caminho para a gente resolver um conflito do nosso corpo. Os sintomas mostram para nós o caminho que precisamos percorrer para resolver o conflito. E os sintomas, eles nos dão uma direção para encontrar o conflito do corpo. Eles é como se fossem aquelas placas que a gente tem na estrada, sabe? Para lá você vai encontrar tal lugar. Se você for para lá, é tal lugar. Aí quando a gente viaja comum, não é igual. Você foi para o Rio de Janeiro, né? Tem algumas placas lá, vai mostrando aonde está tal atração turística, né? A ponte do Rio Niterói, opa, lá eu quero ir, né? Então o caminho. Então, os sintomas, ele tem esse papel. Eles nos guiam para encontrar um caminho. Para quê? Para resolver um conflito. O conflito gerou esse sintoma. É como se a gente está percorrendo algo, um lugar, a gente está meio que perdido. E aí tem uma placa mostra por aqui para você resolver algo que você precisa muito resolver. O sintoma é como essa placa. É um caminho para encontrarmos a solução de um conflito que não está resolvido dentro da gente. Faz sentido? Faz sentido, né? Faz sentido sim. É interessante que esses sintomas, eles vão se apresentando, né? A gente vai sentindo esses sintomas e como a gente até conversou, Rafa, sobre isso, se a gente realmente não tomar cuidado, a tendência é que ele vá aumentando, né? De forma progressiva, né? Exato, exatamente. E vai somando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, às vezes a gente acaba deixando, por exemplo, a desejar o nosso corpo, a gente acaba cuidando de outras coisas, sabe? Eu tô ruim aqui, tô com um sintoma aqui, tô com uma dor, eu tô com isso. Mas a casa está precisando de um reparo, precisa aqui de móvel novo. Eu preciso arrumar o carro. O carro tem que estar pegando. Qualquer sinalzinho de alerta, qualquer sintoma, por assim dizer, que o carro nos dá, a gente já vai correr para o mecânico. Qualquer sinalzinho de problema, talvez numa TV ou no celular, a gente já vai para o técnico. E para o nosso corpo, a gente também precisa ir para alguém que pode nos ajudar a resolver. Um técnico, por assim dizer, em questão emocional, né? É importante, ainda mais que é a prioridade nossa. A gente sabe que o corpo, nossa vida é preciosa, inclusive é da para o Criador. Mas por que a gente dá prioridade para outras coisas e muitas vezes acaba deixando o nosso bem mais precioso em segundo plano, terceiro plano, né? Então é importante a gente ficar atento aos alertas e buscar resolver eles, né? Buscar ficar bem, porque senão uma coisa vai levando a outra. Isso mesmo. A próxima pergunta, Rafa, é a seguinte, ó. Se os sintomas são um sinal de alerta do nosso corpo, né? O que pode acontecer quando você apenas silencia o alarme sem resolver o problema real? Isso é interessante, né? O que pode acontecer se a gente silencia um alarme do carro? O que acontece? Imagine que tocou o alarme, começou a disparar. Não é nada. Aí a gente aperta lá, tuc, tuc, né? Silencia. Qual é o problema nisso? E se for alguma coisa mais grave do que de repente não é nada, né? E se alguém está tentando invadir o carro, você está levando o carro embora, perdeu o carro. E isso é um prejuízo, né?
Da mesma forma com o nosso corpo, quando a gente silencia, quando a gente acaba abafando o que o nosso corpo está mostrando para nós, quando a gente acaba desconsiderando os sinais de aviso, isso pode ocasionar posteriormente em precisar investir muito dinheiro para poder reparar. Pode ser um prejuízo muito grande, além das coisas que acaba cometendo, né? Da gente não conseguir levar o dia muito bem como poderia, acaba, querendo ou não, pessoas que a gente ama sentindo prejudicado também, pessoas que a gente ama ficam preocupados. Talvez problemas de relacionamento acontecem por causa desses sintomas, porque o corpo está avisando. Desconsiderar esses avisos pode correr e pagar um preço muito caro, né? E esse preço, ele já está sendo pago de forma negativa por desconsiderar. Às vezes, uma dor no joelho pode chegar ao momento de precisar fazer uma cirurgia no joelho. Uma dor na coluna pode chegar ao momento de precisar fazer uma cirurgia de coluna. Já teve pessoas que desmarcou a cirurgia pelas questões serem resolvidas com tratamento comigo. Cirurgia cara, cirurgia dispendiosa de 50 mil reais, pessoas desmarcaram. Por quê? Porque é resolvedor. Então, para que cirurgia, né? Então, é importante a gente olhar para os sintomas como eles realmente é, um alerta do corpo. E aí nós vamos contribuir com vocês, meus queridos. Tem coisas boas. Inclusive, vai falando aí as dores, né, as questões que vocês têm. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente contribuir, para que vocês possam, por meio dessa live, ter resultados. Mas, Rafael, Wendel, como assim ter resultados? Né, Wendel? Vai ser massa, hein? Vai ser bom. Teve a Edvisions, ela mandou sobre a endometriose. Aí ela disse que já controla com medicação. Mas o que poderia, um exemplo, ser a raiz ali do problema, Rafa, para quem sofre com endometriose? Não, perfeito. A endometriose, ela vem do grego, do verbo o endométrio. Vamos falar sobre essa parte do corpo tão importante do aparelho reprodutor feminino, né? Endométrio. A palavra endométrio, ela é dividida, são em prefixos. A palavra endro, do grego, tem aquela relação com dentro, interna, endro. É curioso que o tecido embrionário endoderma, por meio desse tecido, foi formado os órgãos internos, os órgãos vitais do corpo. Quando a gente era lá bebezinho, quando éramos, por exemplo, um embrião, tudo veio por meio dos tecidos embrionários. Então, o endoderma, o tecido embrionário que corresponde ao tronco cerebral aqui, olha que legal essa similaridade, né? Então, o endo, ele vem da parte interna da camada embrionária. E aí, interna, dentro, né? Endo. Só para explicar também, não vamos entrar nesse tema agora, mas é muito interessante, porque explica a origem de sintomas nos órgãos vitais, que envolve também o aparelho reprodutor feminino, que ainda não é vital para a reprodução da vida, né? Então, o endométrio, endo significa dentro, metro, traduzido para nós, norma, dentro da norma, dentro da métrica, né? Aonde entra aquela sensação, agora vamos falar do contexto, né? O que gera o sintoma de endometriose? São alguns contextos. Um deles é a sensação de que a família, o lar, está fora da métrica, está fora da norma. Talvez a sensação, são vários, tá? Não vamos julgar, mas são vários contextos, às vezes pega um, às vezes pega outros, né? Vou citar dois aqui. Talvez a sensação é a família eu estou vendo que a família está tudo errada, ou uma boa parte da família, ou a família está saindo dos eixos, né? E isso não é certo, vai contra os meus princípios e valores. Então está saindo fora da norma, não está dentro do que é considerado um padrão de família feliz.
Por que a minha família não é feliz? Por que que está acontecendo coisas que não deveriam acontecer na minha família? Ou nos meus familiares, nos meus pais, se são casados ou sou casada, né? Então está acontecendo coisas fora dos princípios, fora da norma. Esse é um dos contextos, tá? E aí o outro contexto, faz sentido, meus queridos? Que quem colocou aqui essa questão do endométrio, né? A Sampaio, como? Fé de Vigis. É de Virses. Faz sentido esse contexto que eu trouxe aqui, menina? Então esse é um contexto. O outro contexto que quero trazer aqui para vocês do endométrio é o desejo não correspondido de ter filhos. Eu quero muito ter filho. Eu desejo ter um filho. Né? É o meu desejo. Só que de repente, por uma decisão de casal, já está tudo estabelecido que não vamos ter filhos, mas a mulher deseja. Né? Envolve o desejo da mulher de ter filhos, mas não é correspondido. Talvez envolve uma preocupação, mas nesse momento preocupação financeira, mas eu já estou chegando na casa dos 38, é uma decisão importante que tem que ser tomada. Talvez a gente não decidiu antes, ou a gente decidiu que não teria e ponto, acabou, e eu fui firme nessa decisão. O meu marido queria, mas não quer mais, agora não quero mais falar para ele que agora eu quero. Talvez isso vai suscitar trauma, vai suscitar conflito. Então, embora eu queira, eu não vou querer. É o conflito, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas algo me impede. Eu quero mais a situação financeira. Eu quero, mas e o mundo? Como que está terrível? Como que vai ser o filho? Que insegurança, e as preocupações, não vai dar, mas eu quero. Então esse desejo não correspondido pode gerar também endometriose. E aí entra também um ponto prático, né? Para os casais, né? Ser francos nessa conversa, né? Olha, falou, é verdade. Muito bom. Aí, por exemplo, gente, ser franco, né? Talvez, se tem o desejo de expressar o desejo, né? Embora o mundo tá difícil, tem aquela crença, né? Ter filho no mundo só para ter dificuldade, né? Porém, tem muitos que estão tendo usufruindo, né? Então, existem pessoas que estão decididas, mas para ter filho no mundo precisa de um preparo, precisa de um planejamento. Por que não ter uma conversa franca? Vai que esse é o desejo, né? E outra, que em casa pode ser que o desejo mude com o tempo. Então, se o desejo muda, então é bom ter conversas assim, né? Para que isso possa ter essa franqueza nesse segundo contexto. Isso. Muito legal. No meu caso, é a parte familiar que você falou que deu certinho. Maravilha. Parabéns, viu, por ter linkado os pontos. Meu pai nos abandonou, minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos. Fui criada num ambiente espiritualmente insalubre. Olha, interessante a palavra, né, que ela colocou, com meus parentes. Então, saiu da norma, né? Não é mais um ambiente familiar correto, né? E o pai, que aconteceu? Não está dentro da norma. Família de um pai, né? Sem mãe, mas criado com os parentes. É compreensível, né? O corpo aí entra naquela questão, ou parte do corpo começa a apitar, começa a dar um sinal de que a placa vai mostrando, né? Qual é o conflito que não está resolvido. E aí qual que é o conflito? Os traumas que aconteceram, os conflitos que aconteceram antes, o corpo está apitando. Mas o que ele está fazendo? Ele está apitando que esses conflitos anteriores, né? Que ainda estão latentes, talvez nos pensamentos, nas impressões, nas sensações, ainda precisa ser resolvido. Resolvendo o conflito que passou, o corpo ele pode ter uma possibilidade enorme de entrar num processo de resolução, de autorreparação. Então é uma forma muito eficaz. Obrigado, viu, pelo feedback, pelas informações, viu? É de Vigis. Como? É de Vigis. Ainda bem que eu não sou professor de inglês, senão eu tava lascado. Ed Vigis. Isso. Ed Vigis. Obrigado, viu? Depois eu mando uma mensagem lá para mim no privado, Ed Vigis, quero contribuir com você, viu? Maravilha. Algumas pessoas aqui relataram também, Rafa, que sofrem com dor na lombar, pessoas com fibromialgia,
Como é que, por exemplo, a gente consegue identificar a raiz desses problemas que a gente vive hoje? Vamos lá, vamos considerar essas questões. Quem tem essas dores vai falando, viu? A Cicinha Lira Oficial, acabei de entrar, estão tirando dúvidas de dores ou doenças? Também, viu? Também. Faz parte da live a gente tirar dúvidas e considerar essas questões. Se tiver pergunta, manda, viu? Nós estamos considerando o tema Deixe o seu corpo dizer o caminho. E nós estamos explicando também, ensinando por meio desta live, como que isso acontece. Né? E os sintomas é como uma placa que mostra o caminho que precisamos percorrer para resolver aquele conflito. Igual nós consideramos um ponto importante, né? Em questão do endométrio, o conflito, o contexto foi achado, né? Então, a resolução é importante para a reparação do sintoma no organismo. O corpo ele dá sequência no processo, né? A questão das dores, né? Como é importante a lombar, por exemplo, igual você citou que o pessoal está falando, né? Gente, parabéns, viu? Vai dando comentário, gente. É muito bom poder contribuir com vocês para a gente direcionar ainda mais a live, não, Indeu? Isso mesmo, Rafa. Muito bom. Eu quero fazer aqui um pedido para quem ainda não acompanha aqui o Instagram do Rafael, quem puder clicar aqui em cima, nesse nome marcou você, né? Você já pode acompanhar lá o trabalho do Rafa. Ele sempre vai trazendo conteúdos aqui, e faz bastante live também. É uma forma de você aprender, entender, né? Como que é possível a gente cuidar do nosso emocional com os recursos que a gente tem, né? Próximo da gente. É E, bem... infelizmente, as pessoas buscam estar fora, né? Mas as ferramentas estão aqui dentro. E quando a gente tem clareza, né, dessas ferramentas, começa a buscar formas de resolver os conflitos que está aqui dentro, aí tudo muda. Então, gente, aproveitem que... segue eu lá, gente. RN Terapia, né? Vai ser muito bom, viu? Obrigado, Isso mesmo. A próxima pergunta aqui, Rafa, é a seguinte, ó. Por que os sintomas sempre voltam? E não acontece isso, né? É a última pergunta, né? Por que sempre voltam os sintomas? Porque, imagine assim, né? Não sei se você já viu uma pessoa que teve lá um câncer, estava lutando contra o câncer e fez quimioterapia. Olha a palavra que é costume usar, né? Lutar contra um câncer. Mas o sintoma, o câncer é um alerta também. É um alerta que nos avisa. Lutar contra um alerta que nos avisa. Percebe que nós temos na cultura da gente, né, com o conhecimento que nós adquirimos, que nós crescemos ouvindo, muitas vezes está bem enraizada. Algumas palavras que denotam e traz uma sensação negativa sobre o sintoma. Lutar contra alguém que nos avisa, imagine aquela batalha, né? Se tem uma pessoa que você está batalhando, imagine uma batalha, você está vendo alguém batalhando, melhor dizendo, colocar assim. Então tem lá os inimigos e tem os aliados. Quando a gente vê essa batalha, os inimigos tentando conquistar o território das pessoas, aliado fala pro aliado, não vai por aí, vai por aqui, cuidado, né? Campo minado, seja qual for o ponto ali. O aliado vai querer ouvir, né? E vai seguir o que ele está falando. Ele está dando um alerta, não vai por ali, vai por aqui, então eu vou por aqui. Já viu numa batalha um aliado lutando contra um aliado? Quem vai ganhar a guerra nesse caso? Né? Então, assim, se colocar os sintomas como algo a ser combatido, a gente está colocando um aliado como nosso inimigo. E aí, quando nós colocamos um aliado como nosso inimigo, a gente não vai querer ouvir ele. Não vamos querer ouvir o alerta que o corpo quer nos dizer. Por quê? Porque é um inimigo. Faz sentido? Total. E aí entra nesse ponto, né? Por que os sintomas voltam? Primeiramente, os sintomas é um alerta. Se nós buscamos, não estou falando que não é para buscar exames, tratamento, mais importante, além da gente buscar
formas de resolver tratamento, exames, nós precisamos resolver o conflito que está gerando. E aí, quando a gente resolve o conflito que está gerando, aquele conflito já foi resolvido. Então, não vai voltar novamente aquele alerta. Se o alerta está falando é por aqui porque ali dá ruim, se a gente continuar indo por ali, vai continuar tendo alerta. Faz sentido? Explicado dessa forma? Certeza. Faz sentido sim, Rafa. É Então, como cortar o mal pela raiz, né? É uma erva daninha, por assim dizer. Se a gente só tira o mato de cima, vai continuar vindo mato. A chance é grande. exatamente. E é como até a questão também da medicação, às vezes a automedicação, né? Quando, por exemplo, o médico ele passa ali uma receita, né, sobre o medicamento, tudo bem. Mas muitas pessoas, infelizmente, Rafa, hoje, elas se automedicam, né? Então, assim, a Sim, automedicação é uma coisa paliativa, né? Você está tomando ali, às vezes é um analgésico que é bom para uma coisa, mas vai ter um efeito colateral e você não sabe, mas é uma coisa paliativa, né? Através do processo terapêutico, né, que você oferece, você vai atrás, né, Rafa, do problema, a raiz do problema da pessoa. Por que que isso? Por que está passando por alguma situação? E ali é possível a pessoa realmente resolver o problema, né? exatamente. Agora de manhã, eu estava cuidando de uma pessoa que veio por meio de você, Wayne. Uhum. E aí, qual que era a questão? Aqui no pescoço, questão também de outras questões, né? E aí, o que que acontece? Eu ajudei ela a entender a origem e foi resolvido. Ela falou, caramba, não estou mais com dor aqui agora. O corpo deu sequência, entrou no processo da autorresolução. Isso acontece, é muito interessante, né? E aí imagine só, eu tô com uma dor aqui, igual essa pessoa querida estava com dor aqui. Eu tô com dor aqui. Aí, tomar aquele famoso tapa-buraco, né? Aqueles Uhum. Laxante muscular, né? analgésicos. Por conta, né? E aí, a dor tá mostrando que tem algo que precisa ser resolvido. O que que esse medicamentinho vai fazer? Vai abafar, vai calar a boca, né? Vai calar aquele alerta. E o que que isso por que que isso é ruim? Porque não vai pegar a raiz. E pode acontecer que esse alerta virar crônico. E aí sim, mais ainda vai precisar de terapia, com um tratamento de mudança de percepção, com um tratamento com mais, de repente, até sessões, né? Para poder ir resolvendo. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Às vezes a gente acha que vai ajudar, isso não ajuda. A gente toma cuidado com os famosos tapa-buraco, né? Porque tem publicações que falam, tem artigos científicos que mostram isso. Dando o exemplo da dor de cabeça. Uso contínuo de medicamentos não prescritos, mas só aqueles analgésicos para aliviar a dor de cabeça de forma contínua, pode gerar dor de cabeça crônica. Olha que problema. O que poderia ser óbvio não é. O que está além do óbvio? Tem um alerta mostrando ali. E esse alerta abafado pode contribuir para que isso aumente. Então, tem muitas questões que explicam, né, essas questões. Interessante, né, Rafa? Teve até um comentário aqui da Dalva que é bem pertinente, né? Ela disse que a indústria farmacêutica só enriquece. Infelizmente, muitos não aceitam outras formas de tratamento como a terapia, né? Exato. Quem que chefia as pesquisas no Brasil? É uma informação muito importante. Quem que chefia? Quem que está por trás de muita área da pesquisa aqui no Brasil, que financia muitos cientistas? É as indústrias farmacêuticas, né? Olha que perigo, né? Então, claro que, por exemplo, uma pesquisa que vai contribuir para a autorresolução do corpo sem precisar dos tapas-buracos, né? Desses medicamentos, é claro que vai ser mais difícil, desafiador de esse conhecimento, esse que eu estou passando para vocês, ser amplamente divulgado, porque isso significa menos recursos para eles, por assim dizer. Então isso é terrível, é algo que está acontecendo, né? Isso mesmo. Tem uma outra dor aqui que eu vi agora há pouco, Rafa. Foi a Silvia. Ela disse que
Dores de cabeça muito forte, que leva mais ou menos 4 ou 5 dias e só melhorando com remédio. O que é que pode estar por trás dessa dor de cabeça constante? Ô, Silvia, que desafiador, menina. Fica até o final que nós vamos falar sobre algo muito bom para você também, para todos vocês, viu? Parabéns, agradecemos o comentário que vocês, o feedback, né? O comentário que vocês estão dando, gente. O nosso desejo era falar, responder o comentário de todo mundo aqui, né, Wayne? Nossa, a vontade que Isso. dá é da gente pegar o intensivão, fazer uma live o dia inteiro. Pena que não é possível, porque tem as questões no meu trabalho, no trabalho do Wendel também. A gente está tirando um tempinho para contribuir com vocês, mas logo a gente vai voltar para o trabalho nosso, né? E por isso quero agradecer. Em relação à dor de cabeça, Silvia, olha, desde quando que você começou a ter esses sintomas? Quando que começou? A dor de cabeça crônica, enxaqueca, está relacionado a conflitos. Esse é o caminho final, né? O sintoma dor de cabeça está mostrando o caminho que a gente precisa percorrer. Primeiro, quando começou? Depois, nessas ocasiões que antecedeu a dor de cabeça, aconteceu situações onde você sentiu desvalorizada, seja por si mesmo ou por outros, no quesito de eu não consigo achar uma solução. Talvez eu estou estudando por uma prova, talvez eu estou achando solução para resolver um problema com uma pessoa querida, talvez eu estou tentando fazer as pazes, não consigo, eu estou tentando achar uma solução, o que eu faço? Talvez eu estou achando uma solução para um problema financeiro que eu preciso resolver. Lá nessa época, você estava como que queimando, olha que legal a frase, eu estou queimando os neurônios para tentar resolver isso. É o contexto que gera dor de cabeça, que acontece em momentos que você relaxa, tipo, resolveu o conflito, aquela solução que tanto eu precisava foi resolvida, e aí que vem a dor de cabeça. Aí entra no processo de reparação do organismo. A dor de cabeça é uma presente de reparação. Só que aí, por o conflito ainda não ter resolvido, ou a situação do passado ainda vem à mente, talvez a gente associe com a coisa ruim que aconteceu. Talvez eu era criança, a professora me chamou, eu estou colocando situações aqui que são exemplos reais, né, que eu já ajudei a cuidar, então eu estou citando porque talvez você possa contribuir para você lembrar do que aconteceu com você, tá, Silvia? E talvez, por exemplo, uma professora, puxa, te chamou de burra, você foi esculhachada, te chamou, você se achou um lixo porque ela desvalorizava a nível intelectual ou moral, te perseguia, você foi taxado de burro, você se desvalorizava, pode ser também. Eu não consigo fazer essa prova, estou estudando, estou tentando resolver um problema, não estou me sentindo capaz, estou me sentindo desvalorizada. Então essas situações, se elas continuam e ficam registrados, mas se esse registro ainda não foi tirado lições, se ainda não foi ressignificados, se ainda está vindo na mente, a dor de cabeça acompanha também. Então entra no que é chamado de conflito recorrente. Então é um conflito bem de novo, né? 4, 5 dias. Alguma coisa no remédio na época. Faz sentido? Faz sentido sim. Realmente não é normal, né? Uma dor que consiste em tanto tempo, né, Rafa? Tem algo investigado, né? Teve a Rosemary também aqui, ó, que ela tem uma sinusite crônica, maltratada. O que que seria, talvez, essa crise constante de sinusite? A sinusite crônica, ela é bem interessante também, viu? Porque o que acontece? Quando se trata de sinusite, a gente está olhando um outro sistema do corpo, né? Enquanto a dor de cabeça faz parte do sistema musculoesquelético, o tecido embrionário, falamos de tecido no início da live como um exemplo, né? O endodermo, que é o tronco cerebral que cuida. No caso da dor de cabeça, da sinusite, né? O tecido que cuida é o tronco também, né? O endoderma. Mas no caso da dor de cabeça, quem cuida é o mesoderma novo, que é a medula branca que cuida do tecido mesoderma novo, né?
que é um outro tecido embrionário. Mas voltando para o endoderma, é essa parte do cérebro que cuida, que está dando comandos, dando os alertas a partir de sinusite, tá? E aí, quando se trata disso, muitas vezes pode haver questões existenciais, pessoas com problemas acontecendo, né? Depende também da parte da sinusite. Você pode colocar aqui, por favor, Rosemary, se a sinusite, ela dói a cabeça aqui, os seios da face superior que inflama, que congestiona, se é essa parte de cima ou se é essa parte aqui do nariz que acaba doendo, que acaba congestionando. E tem também essa parte aqui dos seios, né? Que pode acontecer. E você sabia, Wendel, que cada parte aqui do corpo corresponde a um contexto diferente? Não é o mesmo contexto para todas essas partes? Então, às vezes a pessoa pode ter aqui e não pode ter aqui, mas o contexto que pegou nela foi o que está relacionado aqui. É interessante, né? Aí, o que acontece na questão da sinusite? Só vamos ver se ela responde. Rosemary, se é na parte de cima, se é na parte de cima da face, né? Seios da face. A parte de cima, Rosemary, está relacionada ao projeto, ao futuro. A questão de previsibilidade. Eu não consigo prever o que pode acontecer no futuro. É como o contexto pode estar relacionado a isso vai cheirar mal. É uma situação que pode estar acontecendo, que você fica pensando, tentando encontrar as informações e alguma saída, mas você não consegue ver saída em relação ao futuro. Há um medo por antecipação, no sentido de vai cheirar mal. O que eu estou projetando para o futuro, o que o futuro me aguarda não é bom. Talvez pode ser relacionamento, talvez pode ser problemas existenciais no trabalho. E também pode ter acontecido, quando gerou a sinusite, esse problema, né, pode até ter sido resolvido, entre aspas, e aí, em algum momento que você está presente com o que é chamado de trilho do conflito, alguma coisa que lembra o passado, ativa novamente e começa a dar esse trem. E às vezes pode vir pensamento intrusivo, pode lembrar o passado, às vezes pode vir só um sentimento, sem necessariamente lembrar do que aconteceu no passado. Faz sentido, Rosemary? Alguns contextos, né? Sinusite tem bastante, mas esse é um dos que pega bastante nessa área aqui. Comenta para nós, por favor. Show. Conseguimos contribuir, né? Certeza. E falando em sinusite, a Kathleen, ela disse que perguntou, né? Se sinusite tem alguma coisa a ver com ansiedade, Rafa. Boa, Kathleen. É tão interessante que eu vou explicar esse ponto trazendo a questão do câncer, né? Não é comum, por exemplo, a gente entender, talvez por base de comentário de outros, até pessoas profissionais falam isso, mas porque também eles não têm conhecimento da origem, né? Eles não têm conhecimento da origem emocional. Porque assim, o que acontece? Os profissionais, eles estudam os sintomas, né? A medicina convencional, por exemplo, estuda o sintoma. A medicina germânica, as bases que eu utilizo, estuda a origem do sintoma. Então, para mim, por exemplo, não faz diferença muito ter um exame, um diagnóstico ou não. Porque é pelos sintomas que a gente consegue entender a origem. Então, assim, por, às vezes, ter essa limitação, toda a medicina tem sua limitação, né? Todos os tratamentos têm as suas limitações. É diferente de uns dos outros, mas tem. Então, com o conhecimento da origem dos sintomas, entrando na questão do câncer, né? Para explicar essa questão sobre se a ansiedade tem a ver com isso ou aquilo, um câncer, imagine, a pessoa desenvolve um câncer no intestino e depois vai para o pulmão, depois vai para outro lugar, depois evolui para uma metástase. Aí vira aquela bagunça, né? Eu veio para cá, foi para cá, foi para cá, como se tivesse vida própria. Sendo que, na verdade, os sintomas, os contextos que acontece, comete um sinal muito forte, que é o câncer
intestino, e no intestino delgado, vamos ser mais específicos, câncer no intestino delgado é diferente do câncer no intestino grosso. Contextos são outros, que é diferente do câncer no pulmão, que é diferente do câncer no estômago. Então, são contextos diferentes. E aí, não é que a pessoa, o câncer está tendo vida própria, está caminhando pelo organismo. Da mesma forma, a fibromialgia. A dor está aqui e foi para cá. Na verdade, são outros contextos que acabaram sendo, no caso, afetados. Estômago. Opa, pausou aqui. Pronto. Câncer no estômago. Dá um dos contextos, né? A pessoa ela passou por uma situação, ou uma sequência, acontece bastante quando é uma sequência de situações, onde a pessoa não consegue digerir a situação. Estão invadindo os limites dela, o território dela está sendo invadido, ela fica com raiva, não consegue digerir, pessoas falam com ela, ela não se manifesta, fica com raiva sem se manifestar, mas de uma forma muito intensa. Várias situações. Então pode chegar um momento de enquanto ela ainda não conseguir digerir, ao invés de ela pensar, vou tentar digerir, eu estou digerindo isso, mas é aquela percepção de eu não consigo digerir, não dá para digerir, vai estar criando no estômago um processo de aumentar o suco gástrico para tentar digerir. Então, emocionalmente está interligado com o mental, está interligado com o físico. Então, ela vai tentando digerir, então vai aumentando a função gástrica. Então, pode chegar um momento que ali na parede do estômago começa a gerar úlcera, e pode ali enfraquecer as células, pode gerar um câncer, porque ela não conseguiu digerir um monte de situação que aconteceu de uma intensidade grande. Quando se trata de câncer, é uma intensidade grande, certo? E aí chegou um momento que foi a última gota que transbordou o balde. E aí aquele baque, né? Sentiu ali, foi ver, nossa, um câncer. Aí, naquele momento que ela teve aquele baque, aquilo queimou, aquelas situações aconteceram, ela assustou e falou, eu vou morrer. Aquela intensidade emocional, eu vou morrer. Conflito de pânico, medo da morte, muito intenso. Aí é o conflito que gera câncer no pulmão. Entendeu? Então aquela situação gerou nela uma outra percepção ruim, que gerou um outro câncer posteriormente. Não é que o câncer do estômago foi para o pulmão, só que uma situação levou a ela de uma forma muito negativa ir perceber uma outra situação, agora eu vou morrer. Aí vai para o pulmão. E aí ela começa a pensar, eu não consigo discernir a minha vida, estou acabando a minha vida, eu não consigo agora separar as coisas, agora não faz mais sentido viver. Centro do discernimento, aonde lá os alimentos vira a vitamina e vai para embora, né? O duodeno. Aí aquela questão muito forte de indecisão, de incerteza, pode gerar um câncer do duodeno. Não é que pegou no estômago, foi para o pulmão e foi para o duodeno, entendeu? Então a percepção vai levando a outra coisa. Então é para explicar, igual na fibromialgia. Eu estou aqui com problemas, eu estou me sentindo, não tô sendo uma boa esposa, não estou sendo um bom marido. Aí começa a dar dor no ombro. Um conflito, consciência pesadas em atos e palavras. Talvez eu não quero que a minha filha... Eu estou preocupada com a minha filha. Eu estou preocupada com a minha filha ter problema. Ela cresceu, saiu de casa, mas eu estou aqui preocupada com ela. Ela está fora do meu controle. Ela saiu das minhas asas. Começa a dar dor no ombro também. É um dos contextos que gera dor no ombro. Aí começou com a dor no ombro. Depois, eu sinto que eu não estou mais... eu sou o pilar da família, sem mim tudo desmorona. É eu que estou cuidando das coisas da casa. Eu estou cuidando. Sem eu, meu marido, quem é o meu marido? Ele infelizmente está sem emprego. Veio tudo para mim. Dor na lombar. Eu não quero permitir expor minhas fraquezas. Eu sou obrigado a fazer as coisas que eu não quero. Aí começa a vir outra dor. Muita responsabilidade sendo jogada nas minhas costas. Aí, sendo impotente e desvalorizado, pode vir dor na torácica. Então, não é que começou no ombro, depois foi com vida própria para a lombar, depois voltou para a torácica. A dor não tem vida própria. São partes do corpo que têm contextos diferentes que está gerando dor, de forma a perceber. E aí, esses sintomas olha, fulano, você tem que mudar esse pensamento. Porque você resolver suas culpas, porque é o peso da culpa gera dor no ombro. Resolver as culpas, então é o sinal do que precisa fazer para poder resolver o conflito.
consciência pesada. Você precisa expor, você precisa contar com o marido, você precisa ter o marido como segurança. Não sei como é o conflito na família, mas precisa de uma forma para olhar de forma diferente. Aí mostrando como resolver sintoma, como resolver a lombar. Porque nada muda se a gente não muda. É loucura querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. E aí a gente entra no ponto da rinite. Rinite é um contexto diferente da crise de ansiedade. São contextos diferentes. E aí uma observação, uma curiosidade também, Wendel, rinite também é um tipo de crise de ansiedade. A sinusite também é um tipo de crise de ansiedade. Esclarecido? Por Total, tabela, esclareci mais coisas, né? Falei, bom, totalmente, Rafa. Faz muito, muito sentido, né? Isso que você compartilhou. Que a raiz realmente de muita dor física, né? Alguns sintomas físicos que a gente tem está realmente atrelado ao nosso emocional, né? verdade. Né? Donizete, exatamente isso. Seja bem-vindo, gente. Vamos convidar o pessoal para convidar mais pessoas, entendeu? Vamos Isso. enviar um aviãozinho, gente, que logo eu quero contribuir com vocês. Quero dar um presentes, né? Isso. Tem um presente aí chegando. Rafa vai Maravilha. compartilhar com vocês um presente daqui a pouco. Mas vamos tentar gente. Encaminha para o máximo de amigos aí. Para encher aqui. Contribuir com Ah, essas pessoas, vocês podem ser essa ponte, né? Isso contribui muito, ajuda muito. isso mesmo. Ô, Rafa, teve um comentário aqui da Edna, que ela perguntou em relação à questão do câncer. Você citou sobre o câncer. Ela perguntou se o câncer ele está atrelado a essa questão emocional. Total. Gente, tem dados, vamos falar de um dado da OMS, de uma resolutiva que aconteceu em 2019, antes da pandemia, tá? Foi trazido à tona que 70% dos pacientes médicos têm sintomas onde a origem é total ou parcialmente psicossomática. Isso é, que tem questões emocionais como origem. 70% dos pacientes médicos, vamos ser bem claros nesse ponto, 70% dos pacientes médicos estão buscando ajuda no lugar não no lugar mais assertivo, não desconsiderando a importância, mas só estão buscando ajuda no lugar aonde o problema que eles precisam resolver é emocional. Eles estão indo só no lugar, mas se tratando do lugar certo, não vão. Olha que interessante. Ou seja, estão indo no lugar errado até certo ponto. Né? Tem que ir cuidar do emocional, além de cuidar das questões do tratamento, né? Dos exames, do médico. Além de ir no médico, tem que cuidar do emocional. 70% dos pacientes médicos não tem essa clareza. Quando se trata do câncer, a maioria dos sintomas tem origem emocional e o câncer é o principal fator que envolve o adoecimento onde a origem é emocional. Tanto é que a primeira lei biológica, com base na medicina germânica, a primeira lei biológica que fala sobre o adoecimento, leva o nome do câncer. É Lei Férrea do Câncer. Fala dos sintomas em geral, mas o ponto é o câncer. É o principal fator que acomete as pessoas quando se trata de câncer emocional. Uma coisa a pessoa fumou a vida inteira. E aí vai lá, descobre um câncer no pulmão. É óbvio, pode ser total, o causador o cigarro, ou pode ser que o emocional também está junto com o cigarro, né? E não tem médicos, tem pessoas que já trouxe para mim assim, Rafael, o médico ficou pasmo porque eu não fumo. Ele ficou me julgando que eu fumo, porque para ele é o cigarro que causa, mas é emocional. A boa parte dos pacientes médicos que têm câncer no pulmão também entra a questão emocional. Então, mas será que é físico? Vamos tentar entender aqui, né? A questão do cigarro, né? Câncer no pulmão, fumou, esteve a vida inteira trabalhou naquelas obras onde inalou aquelas toxinas, né? Poeira, tóxicas. Não. Então vamos ver o emocional, né? Faz sentido? Esclarecido? Total sentido, Rafa. Então, Muito bom. Agora, o que é que poderia, por exemplo, mudar a nossa vida, Rafa, se em vez de a gente lutar contra esse.
a gente aprendesse a ouvir, a compreender a mensagem que o nosso corpo está nos passando. E isso é muito incrível, né? Se a gente aprendesse a ouvir a mensagem que o corpo está passando, primeiramente, imagine que você está num lugar escuro. Aí você ouve uns alertas, você ouve uns barulhos de lobo uivando. Começa aí. Você vai ficar bem? Você vai ficar tranquila lidando? Você está num lugar escuro. E aí você começa a ouvir barulhos. Você não sabe onde você está, mas você sabe que está numa floresta, só você. E aí começa com um lobo uivando logo ali, né? Meu Deus do céu, só de imaginar já dá medo, né? Aí começa aqueles barulhos assim, coruja. Meu Deus, nem é bom ficar imaginando isso, né? E o que acontece? Quando a gente não tem clareza, quando a gente não consegue ver, né, o que os sintomas querem nos passar, os sinais do corpo, é isso que dá. A gente fica com medo do sintoma. Meu Deus do céu, que medo, né? Eu ajudei uma pessoa essa semana, ela deu uma enxaqueca forte e ela não tinha dado ainda, não tinha dado isso. Aí ela teve, né? Aí nós consideramos a origem, aí eu ajudei ela a entender e tal, daí aquele momento que deu, depois que ela resolveu o conflito específico, aí teve um outro conflito que estava em andamento. Aí eu falei, ó, você pode esperar que vai dar mais uma. E ela compreendeu, ela deu risada, falou, caramba! Ela não ficou mais com medo da enxaqueca, ela entendeu o processo do corpo, né? E quando a gente tem essa clareza, meus queridos, uma que o medo vai dissipar. É como que a gente está claro, estamos num lugar, numa floresta, mas a gente sabe qual floresta é essa, a gente está preparado, estamos com o mapa, a gente sabe que logo ali tem pessoas queridas que a gente ama, que estão esperando a gente. Então a gente vai com o mapa, a gente não vai ficar com medo. A gente vai curtir o cenário, né? A gente vai observar as coisas. Muda tudo quando a gente tem clareza. Daí, quando nós temos clareza, se acontece uma situação, a gente consegue lidar com essa situação com mais pé no chão, né? Com mais equilíbrio, que vai ajudar a gente a evitar a poder, por exemplo, pegar o que é dos outros, mas pegar aquilo que a gente quer para servir, para contribuir, mas com essa clareza dos limites do corpo, essa modéstia. E a gente vai amar a gente como amar os outros também. A gente não vai se martirizar, a gente não vai servir de saco de pancada para os outros, a gente não vai deixar que os outros nos dê conselho que vai ser bom, ruim para a gente gente vai conseguir ter aquele discernimento de eu consigo identificar se essa crítica faz sentido. E eu vou querer ouvir, a gente vai querer ouvir questões para melhorar. A gente vai conseguir separar o que não é, aquilo que vai ser bom para a gente. A gente vai ter clareza, autoconhecimento, né? Então isso vai nos ajudar a lidar melhor com essas situações. Não significa que a gente vai estar imune aos sintomas. Pode vir. Mas o que significa? A gente vai saber o caminho para a resolução. A gente vai ter mais força e vamos também, isso contribui para a prudência. Ver o perigo que se esconde. Se algo pode desencadear em mim uma emoção de raiva, eu ficar irritado sem se manifestar, ou dar um problema, talvez um câncer do estômago, eu vou evitar situações específicas. Eu vou me antecipar para isso, eu vou prever, eu vou me preparar para isso não acontecer. Se acontecer, eu já sei que aquela situação pode ser ruim para mim, porque eu conheço os limites do meu corpo e tenho clareza. Isso vai me ajudar a poder evitar isso. Respondido? Respondido total, Rafa. Agora, qual você quer compartilhar aqui com o pessoal que ficou presente aqui nessa live? Quem quer presente, meus queridos? Quem gostaria de presentes maravilhosos? Escreve aí, por favor, aqui nos comentários, eu quero. Escreve, por favor, eu quero. Que nós vamos estar dando alguns presentes específicos para vocês. Nós vamos estar presenteando vocês com sessões presentes de terapia. E vocês vão ter o privilégio, e eu também vou ter o privilégio de contribuir com vocês para a gente encontrar a resolução para um sintoma específico que vocês estão tendo, talvez o mais desafiador. Então, comenta aí, por favor, eu quero. Nós vamos entrar em contato para poder contribuir dessa forma tão especial. Isso. Eu vou fazer um pedido só para o pessoal, que agora vocês comentando eu quero, é muito bom a gente saber que muita gente interessada, mas assim que a live acabar, eu vou postar no feed essa live aqui, você já fica atento aí,
para você comentar de fato no post que vai ficar salvo, porque vocês vão receber automaticamente já o link que o Rafael ele vai liberar para mim aqui, para vocês agendarem o dia melhor da sessão gratuita que ele vai apresentar a vocês, tá bom? Cada pessoa vai ganhar uma sessão gratuita de até 30 minutinhos via Zoom, onde você vai ter a oportunidade de conversar com o Rafael, explicar. Eu vi aqui que teve algumas dores físicas que algumas pessoas citaram, como vários policistas, outras dores emocionais também, que através desse encontro com o Rafael você vai conversar. Vai dizer, Rafa, eu estou sentindo isso. E Rafael vai dar uma luz para você decidir, né? Se você deseja de fato cuidar do seu emocional, vai trazer algumas respostas. Então, vai ser bom. Ou com certeza. Gente, aproveitem, a live ficou gravada. Comenta eu quero. Que aí o link nós vamos estar disponibilizando, vocês vão ter acesso ao link da minha agenda. Por isso, são limitadas as vagas, viu? Então já aproveita e vocês vão ter os horários, quem ir já agendando, né? Mas ó, certifica-se que é o horário que você consegue, que você vai conseguir estar presente. Porque, de repente, aquele horário, se você não conseguir, outras pessoas que precisavam muito também poderiam perder essa oportunidade. Então, é algo muito sério, é um comprometimento que eu vou ter com você. Então, aproveita, marca lá seu horário e esse horário é seu, é exclusivo, é um presente. Então, quero pedir para você ter esse comprometimento também com esse horário tão importante que envolve o seu emocional. E será um grande prazer contribuir. Live ficou gravada, coloca lá, eu quero. Aí o Inter preparou uma automação incrível. Aí essa automação vai pro Bill, né? Para Bill. Vai pro direct a pessoa me comentar. É pro direct, vai pro direct e lá você já aperta lá no link, marca o horário, garante. Que são poucas vagas e eu fiz questão, com muito carinho, de contribuir com vocês, público do Wendel, né? E os que estão me seguindo também, que estão aqui, é um privilégio. Então aproveita, garante esse presente que eu vejo a hora, ansioso já, para conhecer você pessoalmente, né? Nesse formato. Vai ser por videoconferência, aplicativo Zoom. E lá já vai ter todas essas informações necessárias, você garantido na agenda, já vai estar certinho. E conte comigo. Vamos embora, Rafa. Rafa, antes quero lhe agradecer, né? Mais uma vez aqui mais uma live, compartilhando todo conhecimento, né? Através dessa live aqui. Sem dúvida, muita informação útil que vai ficar salva aqui para todos nós. E eu quero pedir para a gente tirar uma foto. Quem ficar nessa live aqui assistindo agora, você pode printar a tela do seu celular. Printou a tela do celular, você compartilha lá nos seus stories, RN Terapia. Porque mais pessoas vão ter a oportunidade de ganhar essa sessão gratuita que o Rafael está disponibilizando. Tá bom? Faz isso, gente. E avisa eu que eu vou postar vocês lá. Com certeza. 1, 2, 3. E... Pronto. Rafa, meu amigo, muito obrigado, viu? Prazer contribuir. Mais uma live. Depois me manda no WhatsApp o link já para o pessoal agendar, que eu já vou prosseguindo aqui. Tá. Farei isso já. Abraço, meu querido. Foi um prazer. A todos vocês. Bom final de semana. Você também. Até mais. Fica com o Jeová. Tchau. Muito bom, gente. Sempre bom, né? Ter o Rafa aqui conosco nessa live. Uma aula, na verdade, né? A gente aprende um pouquinho de tudo, né? Como, por exemplo, a gente pode identificar que aquela dor física que a gente está sentindo tem uma raiz emocional. Algumas mulheres, por exemplo, algumas dores femininas, né, em relação ao ovário policísticos, problema na questão de engravidar, ou endometriose e outras coisas, são muitas vezes aquelas mulheres guerreiras, aquelas mulheres que querem agarrar o mundo todo, acumulando responsabilidade. Aí o corpo feminino em si, por ser um vaso frágil, como já diz a Bíblia, não que a mulher é fraca, mas é um vaso frágil que precisa de cuidado, ele vai dar alertas, vai dar sinais. E o corpo, de forma instintiva, né? Nosso corpo ele vai respondendo dessa forma, dando alguns sinais, às vezes, um exemplo, alguma dor em algum órgão feminino, alguma doença ali, porque justamente você precisa de carinho, precisa de cuidado. Por isso que eu tenho essa missão aqui no Instagram, e trazer esses conteúdos para que vocês possam abrir os olhos de vocês e entender que antes de você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Né? A gente vai estar indo de encontro aos princípios da Bíblia se a gente só ama o próximo e esquece da gente. Se a gente aprende que ame o próximo como a si mesmo, eu não estou me amando, eu não estou seguindo esse princípio. Então, cuide de você.
Cuide de você para você poder ajudar e compartilhar um pouco do que você sabe, de apoiar outras pessoas. Isso é muito importante. Acompanhe lá o Instagram do Rafael. Dentro de 5 minutinhos essa live vai estar no feed, ou seja, vocês vão poder comentar eu quero e já receber automaticamente já o link para você garantir a sua sessão gratuita, tá bom? Comentou no post, assim que finalizar aqui, você já vai receber no seu direct uma informação. Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com